Olá, meu nome é Thales Alexandre Averso Ferreira. Nós vamos trabalhar juntos no curso de escrita científica. É um curso que eu achei necessário por ensinar isso aos meus alunos durante muito tempo e eles ainda terem dúvidas na hora de terminar uma dissertação ou uma tese ou um TCC. Além disso, a escrita científica ela não é algo trivial. Ela requer estudo, ela requer dedicação, disciplina. E a experiência que nós temos na orientação de um pouco mais de uma centena de alunos mostra que esse tipo de trabalho ele evolui constantemente. Nós não teremos condições aqui de ensinar uma mágica para te fazer escrever um trabalho científico em pouco tempo. Nós podemos direcionar. Até não faz sentido, como eu disse, não é algo trivial. Outra coisa é que nós também não conseguiremos fazer que você escreva um artigo científico para uma revista internacional de grande qualidade. Isso também requer um tempo, uma experiência, um tempo de vida na área acadêmica. Eu posso te ajudar com a minha experiência, com a maneira que nós escrevemos o trabalho científico, porque eu tenho trabalhos em várias áreas, artigos em várias áreas, tenho uma formação também em várias áreas, uma formação científica direcionada. Eu sou professor universitário da Universidade Federal de Alfenas e tive experiências no Japão, nos Estados Unidos, em pós-doutorado. E até hoje temos vários trabalhos sendo escritos junto com os alunos. Isso nos faz perceber a maioria das dificuldades. Até hoje eles perguntando como se faz o material e método correto, mas justo em cima do momento de finalizar a dissertação, que é interessante, é porque no momento em que você necessita realmente daqueles dados é que você vai se preocupar com ele. Então, nas aulas, de um modo geral, de metodologia científica, nós temos uma visão muito geral do processo. E aqui nós pretendemos dar o exemplo. Enquanto nós explicamos o processo, nós vamos mostrar artigos e até escrever alguns pedaços de artigos que a gente já está fazendo para mostrar como que se faz. Nas minhas aulas, nos cursos que eu fiz de metodologia científica na universidade, o que mais me chamou a atenção foi que os professores que davam essa matéria, derivados da área de humanas principalmente, eles não tinham experiência em publicação de artigos científicos. E aí ensinavam a regra BNT durante o curso todo. E isso acaba não resolvendo os problemas. A regra é uma coisa fácil de você conseguir. Você olha na internet, verifica como faz, segue um modelo. Isso aí nós conseguimos fazer com tranquilidade hoje. Mas a escrita é que é o problema. Outras vezes eu já trabalhei em escolas particulares, cursinhos, e o que mais chamava atenção eram alguns professores que não tinham formação nenhuma darem aula, sem curso superior, falavam muito bem, é claro, mas mentiam também muito bem. Aí eles diziam que eram doutores, que eram professores de universidades, que faziam provas de vestibular. O aluno muitas vezes, e a maioria das vezes, desconhecendo esse tipo de situação, acreditava.
Mas quando você vem de ilusão, isso é no mínimo eticamente equivocado. E aí, por uma questão de princípio, de lógica e de ética, nós vamos começar aqui demonstrando, né, aquilo que nós fizemos. O orgulho é o do trabalho realizado, mas não de qualquer outra categoria que não seja o de trabalhar. Porque tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de vários hobbies. Eu gosto de estudar e fui atrás de estudos cada vez mais aprofundados em várias áreas. Não são tantas assim, mas uma quantidade boa. Então vamos demonstrar aqui. Eu fui formado em bacharelado em biologia e defendi um trabalho de conclusão de curso, naquela época nem tinha esse nome. Foi na Universidade Federal de Uberlândia. Então foi graduação em ciências biológicas, mas não está tão chamativo assim, né? Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não está dando para aumentar, não, aumentou aqui, ó. Graduação em Ciências Biológicas, veja bem, em 1994, o grau de bacharel. E aí o meu nome, Thales Alexandre Averso Ferreira. Isso foi minha primeira formação. A partir dessa formação, foi uma formação científica boa, porque eu procurei a ciência desde o começo. Então eu fui bolsista de iniciação científica durante 3 anos, dos 4 anos do curso. Fiz monitorias, procurei trabalhar. Durante esse tempo eu fiz estágio na USP, na Faculdade de Medicina em Microscopia Eletrônica. Fiz estágio na preparação de material para microscopia eletrônica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E segui a minha vida acadêmica e obtive em Goiânia o grau de mestre em biologia, trabalhando com a dissertação Efeitos do etanol sobre a migração neuronial do córtex pré-frontal. E a partir daí, assim que eu terminei o meu mestrado, eu não segui diretamente da graduação para o mestrado, porque eu precisava trabalhar e fui dar aula em escolas particulares. Mas do mestrado eu fui diretamente para o doutorado. Voltei para Uberlândia para matar a saudade. Foi uma escolha minha. Eu tinha conseguido ser aprovado na USP de Ribeirão Preto, mas eu queria um lugar mais tranquilo. Então lá em Uberlândia eu morava a 2 esquinas da universidade, onde era o laboratório. Então foi um doutorado em genética e bioquímica que eu fiz lá. No entanto, minha área de pesquisa, ela seguiu em direção à anatomia comparativa de primatas. A anatomia de primatas, ela veio de uma monitoria e um estágio científico que eu fiz desde o primeiro período da faculdade. Algo que eu gostava bastante, e ainda gosto, e que era um hobby de secar, né? Secar cadáveres humanos e de primatas, mas foram os trabalhos nessa área que me levaram a fazer um pós-doutorado no Japão, a convite de um professor de lá, que viu um trabalho nosso num congresso aqui no Brasil. Então eu fiz um pós-doutorado lá em 2010, na área de sistema neural, porque eu trabalhava e ainda trabalho com sistema neural. Foi na Universidade de Toyama, com o professor Hisao Nishio. E o que vale mesmo é esse carimbo aqui. Lá no Japão, mais que assinatura, o carimbo é o que vale. E aproveitei que eu fiquei lá 2 anos, porque eu saí do Brasil para fazer o pós-doutorado aqui, mas lá o pós-doutor ele é professor associado, desculpa, professor assistente. Então eu trabalhei lá como professor assistente
orientando alguns alunos e consegui fazer 3 pós-doutorados. O pós-doutorado, ele vai aí de 6 meses a 1 ano, então eu fiz um de 1 ano e 2 de 6 meses, né? O outro foi em comportamento e anatomia comparativa de primatas. E o terceiro, né, lá foi na área de neurociência também. Eu aperfeiçoei o efeito do etanol sobre o desenvolvimento do cérebro de ratos. E os laboratórios tinham condições de fazer isso com microscopia e não havia restrição financeira, o que foi muito mais fácil de trabalhar, né? Aqui no nosso país nós temos várias restrições financeiras para trabalhos científicos, o que você vai ter que levar em consideração na hora de fazer o seu projeto de TCC, de dissertação, de doutorado. Mais à frente nós vamos entrar em detalhes em relação a isso. Tive a oportunidade, pela anatomia, de sair para os Estados Unidos e fazer um pós-doutorado na Howard University em Washington. E lá o nosso trabalho foi em biologia evolucionária com aplicação da, da anatomia, né, em membros posteriores de primatas. E lá eu tive a oportunidade de dissecar gorila, chimpanzé, orangotango. Eu não tive essa oportunidade no Brasil. No Japão eu dissequei macaco japonês, né? Mas o nosso laboratório no Brasil tem primatas, macaco prego, sagui e alguns outros, que hoje nós fazemos colaboração com Brasília, com Palmas, com vários ex-alunos nossos de doutorado. Então essa área foi a área de minha formação científica principal. No entanto, eu sempre gostei da área de exatas e quis levar cálculos, análises mais fidedignas, objetivas para a área biológica. Então, eu resolvi fazer um curso de licenciatura em matemática. O meu trabalho não permitia fazer um curso presencial, então eu fiz um curso de licenciatura à distância, de licenciatura em matemática, e um curso de alta qualidade. Eu posso falar isso tranquilamente para vocês. Tem faculdade ou universidade com cursos EAD que não são de qualidade, mas esse de matemática foi um curso de alta qualidade pela seriedade da universidade, dos professores e da coordenação do curso, né, o que foi algo que eu não esperava, sinceramente. Eu esperava estudar por conta, se o curso fosse fraco. Eu fiz isso, estudei por mim mesmo, mas também tive desafios no curso, o que foi muito bom. Seguindo esse caminho da área de exatas, quando eu formei em matemática, eu senti a necessidade de aplicar a matemática que eu aprendi. E aí eu fiz um curso de engenharia civil na Universidade de Varginha, aqui perto. Então eu pude frequentar as aulas e me tornei bacharel em 2019 em engenharia civil. Então eu também tenho a formação de engenheiro civil. Recentemente eu tenho publicado trabalhos na área de educação matemática, educação de engenharia civil, trabalhos sobre sustentabilidade em engenharia civil. Eu sou professor da pós-graduação em ciências ambientais aqui na Universidade Federal de Alfenas. Eu vou colocar aqui para você, ó, PPGCA, que significa Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Acho que eu falei errado, né? Se eu falei outra faculdade, mas é na Unifal, né? E nesse programa de pós-graduação tem as disciplinas, processo seletivo. Eu sou responsável por 2 disciplinas. Uma delas
é a disciplina Modelos Matemáticos Aplicados às Ciências Ambientais. Aqui está a página do programa de pós-graduação, né? Aqui está em inglês, esse site, né? Essa parte do site. E nós trabalhamos aqui com várias áreas diferentes, né? E esse é um bom programa para quem quiser um dia tentar o mestrado e o doutorado. Nós temos mestrado e doutorado, várias bolsas, o mestrado e o doutorado com maior quantidade de bolsas em Alfenas devido à boa nota do curso. Então é um programa de graduação que tem pós-doc, né? Vários estudantes. Veja aqui o PhD Students. Eu não tinha comentado isso antes, mas o PhD, Philosophic Doctor, é o nome que se dá ao doutor em ciências. No Brasil é D.Sc, doutor em ciências, assim como no Japão, na Rússia, principalmente, que são países em que o positivismo, nós vamos falar disso depois, é muito forte. Mas o mesmo título, Philosophic Doctor, é o título de DSc, doutor em ciência, porque o PhD ele permite uma certa criatividade do cientista quando vai escrever sua tese, podendo dar a opinião dele. Algo que aconteceu principalmente devido à alteração do que se chama visão científica modificada pela física do início do século passado e final do século retrasado, com o advento da física quântica e da relatividade de Einstein. Einstein diz que ele não gostava daquilo que se chama apego ao observável. Nós vamos falar um pouco sobre isso porque é necessário, né, entendermos sobre a base do método científico para saber escrever, né? Senão seria uma fórmula dada apenas para como fazer uma introdução, material e método, e isso não vai gerar uma boa formação para você. Então fica aí, né, a página do nosso programa de pós-graduação. A nossa formação científica, nós realmente vamos ter condições de ter uma formação científica se nós estivermos trabalhando com ciência. Olha, o trabalho com ciência aqui no Brasil se refere a dar aulas em universidades, a maioria das vezes universidade federal, a grande maioria, e fazer a ciência com orientação de alunos, ou seja, formação de recursos humanos, né? Então, apesar de levar os dois juntos, que algumas vezes é difícil, a formação em recursos humanos acaba ajudando bastante a sociedade. Em outros locais, as aulas não são assim tão importantes. Nos Estados Unidos mesmo, nem sempre o pesquisador dá aula, eu leciono. Para vocês terem ideia da diferença da formação científica, a matemática, mesmo a licenciatura e a biologia, elas dão um direcionamento científico e você vai fazer mestrado e doutorado. Na engenharia, você pode fazer mestrado e doutorado, mas inclusive no CREA você recebe certificação por fazer pós-graduação lato sensu. A pós-graduação, mestrado e doutorado é chamada stricto sensu. A pós-graduação lato sensu ela é mais simples, né? Você pode fazer uma prova ou pode escrever um trabalho de conclusão de curso, depende da situação. Então eu fiz essa pós-graduação, cuja formação científica é praticamente zero, a não ser para te gerar conhecimento, quase não tem formação científica, são informações novas, né? Engenharia de estruturas aqui, essa que eu fiz, e a outra que eu fiz também foi sobre patologias na construção civil, e como eu disse para você, a formação científica praticamente não existe. Então nós fizemos aqui uma pós-graduação em patologia, desempenho e perícia na construção civil. Tudo isso foi importante porque me permitiu ter base de conhecimento
para direcionar os meus estudos. Mas eu não parei não. Eu faço o curso de Física à distância, na Uninter, também um curso muito bom. E eu entrei no mestrado em Física, estou terminando agora em julho em Física Quântica, porque eu gosto das várias áreas. Por que eu estou aqui gastando esse tempo falando para você sobre a minha vida científica? Para justificar a possibilidade de te dar um curso de qualidade. Não apenas um curso teórico, mas um curso baseado na minha vida prática. Eu tenho um pouco mais de 100 artigos publicados em várias áreas diferentes, e você quiser pesquisar, né, tem aqui no Escavador, eu tenho 2 livros publicados, um de biologia celular e molecular, e olha que capa bonita esse aqui, né? E um livro de matemática básica interdisciplinar. Esses livros foram publicados pela editora Átomo de Campinas. O livro de matemática eu pretendo continuar uma série, né? Porque a matemática básica é pouco apreciada, entendida. Então esse primeiro foi razão e proporção. O segundo, nós vamos passar para a regra de 3, por exemplo, e assim por diante, até fechar a matemática básica, que é um dos maiores problemas dentro da universidade. Eu dou a disciplina Modelos Matemáticos na pós-graduação e eu tive que retornar ao básico durante o primeiro mês de aula para que eu pudesse dar um método matemático, por exemplo, para crescimento populacional, que envolve derivada, que envolve integral e conceitos básicos de função. E aí eu tive que voltar a isso, mas são alunos principalmente da área de biológicas. Eu tive que fazer isso, é normal. Você vai encontrar informação fidedigna para a gente sobre o cientista no Brasil através do currículo Lattes, em homenagem ao César Lattes, um grande pesquisador brasileiro. Se eu lembrar, eu falo disso no segundo módulo, né? Aqui você vai encontrar as informações básicas sobre o pesquisador. Eu fui bolsista de produtividade por uma questão de saúde, eu resolvi não continuar a ser bolsista de produtividade. São os 100 melhores cientistas da área no nosso país. Tenho até condições de voltar a ser por causa das publicações, mas não é algo que me interessa no momento. Então aqui vem as informações gerais, a gente cita isso. Aqui vem o doutorado, o mestrado, as especializações, as graduações, os pós-doutorados. Você assina virtualmente uma declaração de veracidade das informações que estão aqui. Teve um caso aí, né, de um ministro, eu acho que ele falsificou o Lattes, deveria ter sido preso, mas não foi. Aí aqui tem os prêmios, os trabalhos publicados, então eu tenho aqui, ó, jornais de fator de impacto, depois eu vou explicar para você, né, do ano passado, que foram artigos bons. Esse aqui, um artigo muito bom na área de ensino, né, numa revista boa, que tem o chamado JCR, isso aqui ainda foi o ano passado, 2021. A revista PROS One é uma das mais lidas do mundo, está entre as melhores na área interdisciplinar. E no ano de 2021, nós tivemos uma quantidade de artigos muito grande, nem todas em revista muito boa, né? Essa revista Dementia e Neuropsicologia brasileira é uma revista de Qualis B1, mas ela não tem impacto internacional. O impacto é esse JCR aqui, ó. O impacto acima de 1 já é um impacto razoável. Para a minha área, a melhor revista da área de anatomia comparativa é 2 o impacto, por exemplo. Tá?
Essa parte, esse artigo aqui, a Teoria do Envelhecimento, também foi numa boa revista. Revistas interdisciplinares são as que eu prefiro, né? Essa aqui sobre também uma boa revista sobre estudos de farmacologia, etnofarmacologia, né? Essa é uma revista em Frontiers in Psychology, uma boa revista também, que nós publicamos trabalhos sobre problemas, né, com envelhecimento e bipolaridade e depressão. Aqui é um jornal sobre primatologia, um bom jornal. Depois nós vamos explicar isso. Como no último módulo nós vamos explicar essa questão dos jornais, como funciona, né? E então nós temos até hoje, eu tenho mais um aceito, 115 artigos científicos até o final de 2021. Isso me dá um know-how suficiente para te ensinar sobre a escrita de artigos científicos e te dar algumas informações que acabam sendo importantes na hora de escrever um artigo científico, na hora de escolher uma revista, o trabalho seu com o orientador e o que você pode fazer para ter um trabalho de qualidade, ok? Fica aí a propaganda, se quiser comprar o livro de Biologia Celular, pessoal da área biológica, você vai encontrar em várias livrarias, a Amazon, a Livraria da Física, né, a estante virtual também. Aqui algumas fotos, né, lá do currículo lá, estou com o cabelo grande. E o livro de matemática também se encontra nessas mesmas livrarias. Nós finalizamos aqui a nossa introdução dos objetivos desse curso e daquilo que está por trás, né, da sua formação nesse curso, que é o professor. Eu vou passar para você uma maneira de que você principalmente se torne um escritor de artigo científico, porque o artigo científico ele está no topo da informação científica, né? Depois nós temos aí na ordem o livro científico, a tese, a dissertação, a monografia, o TCC. São graus de complexidade exigidos, mas, por exemplo, o seu professor pode exigir que no seu TCC ele gere um artigo científico. Então, nós veremos isso a partir dos próximos módulos. Teremos uma revisão histórica sobre a evolução do método científico e depois já iniciaremos a escrita científica, a preparação do texto, a escrita de um projeto científico, a ideia que vai vir, como desenvolver essa ideia no seu trabalho. Até o próximo módulo, então.